uma história de cartório. Esta é a história de cartório de número 7 e hoje é dia 28 de junho de 2026. E a história começa assim: uma mulher programou um e-mail para o envio após a sua morte para 2 dias após a sua morte para um amigo seu, em que neste e-mail constava o seu testamento. No testamento, no suposto testamento, ela estava destinando aplicações financeiras em favor de seu amigo próximo e parte outra dos recursos para uma entidade de caridade. E esse caso verídico aconteceu no estado de São Paulo, em que esse amigo próximo interpôs uma ação judicial para que fosse aberto, registrado e cumprido esse testamento. O juiz de primeira instância negou o pedido, na verdade ele decidiu sem a resolução de mérito, entendendo que faltou um dos requisitos essenciais do testamento, e o processo foi para a instância superior via recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença de primeiro grau. E o interessado acabou recorrendo ao Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que esse testamento não poderia ter validade jurídica, porque, embora tenha sido feito de uma forma eletrônica, que é o e-mail, ele não foi devidamente assinado. E a assinatura é um requisito essencial de validade para o testamento particular. Nesse caso, inclusive, o relator do processo entendeu que deveria haver a assinatura digital qualificada. Então, é um caso bastante interessante, um caso, digamos assim, inédito e um caso que traz uma vinculação a dois temas, né? O testamento, que é um instituto antigo, tradicional, com a discussão da tecnologia e do digital, que é uma coisa, digamos assim, contemporânea e mais recente. A gente sabe que o testamento é um instituto que surgiu na Roma Antiga, né, segundo os dados históricos, só que ele era sempre feito de forma pública, em que o chefe de família, antes de morrer, ele dizia o que ele gostaria que fosse feito com o seu patrimônio após a sua morte, inclusive como que deveria acontecer o culto familiar por conta da sua morte, por conta do seu sepultamento. Com o passar dos anos, o instituto foi se modificando, foram se adotando as formas privadas e particulares, e no caso do Brasil, a gente tem a regulamentação feita pelo nosso Código Civil, né, que ele traz as 3 hipóteses básicas, que são o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. O testamento público é aquele que é feito perante um tabelião do cartório de notas, junto de 2 testemunhas, em que o testador ele vai declarar a sua manifestação de última vontade, e isso vai ser transcrito, depois assinado, lido em voz alta e ficar devidamente registrado. O testamento cerrado é aquele feito de próprio punho ou de forma mecânica pelo testador, mas que fica na seara particular dele. Então, eventualmente, ele deixa numa gaveta, ele deixa dentro de um livro, ele deixa descrito no próprio e-mail, mas isso não é levado a público. Então, é um testamento que é tido como um testamento mais inseguro, porque se ninguém sabe, como que ele vai poder ser observado? E ainda que alguém saiba dele, ele vai precisar de uma confirmação judicial.
E a lei diz que o testamento cerrado tem que ser levado perante o tabelião de notas, que vai simplesmente fazer o auto de aprovação, né? Como se fosse um testamento secreto, mas que ele tem um auto de aprovação pelo tabelião e que depois isso teria que ser levado à justiça. E, por sua vez, o testamento particular, aquele que é feito de próprio punho, de forma mecânica, que depois tem que ser lido e assinado perante 3 testemunhas, também tem uma segurança jurídica menos apropriada, né? A gente lembra também que o Código Civil, né, a nossa lei civil brasileira trata dos testamentos especiais, que são aqueles feitos em situações de urgência. A gente tem, por exemplo, o testamento marítimo, o aeronáutico, né, e também o militar. Então, no nosso caso, que foi o caso real, né, da pessoa que deixou o e-mail programado, mas você pode virar e falar assim, mas por que ela deixou o e-mail programado? Porque ela acabou tirando a própria vida, né? Então, eventualmente, ela, antes, né, de praticar o suicídio, ela fez o e-mail e deixou programado, então, para que chegasse ao seu amigo próximo, né? E quando isso chegou à justiça, a justiça entendeu que o problema não era o testamento particular ter sido feito por e-mail. O problema é que não ficou devidamente identificada a autoria daquele testamento, porque ele não tinha uma assinatura. Se ele foi feito de forma eletrônica, no caso, ele teria que ter tido uma assinatura digital qualificada. E aqui vale a gente lembrar, né? A gente tem os 3 tipos de assinatura eletrônicas na lei brasileira desde 2020, que são a assinatura simples, a assinatura avançada e a qualificada. A simples é aquela que tem o menor nível de segurança e que informa os dados básicos da pessoa. A avançada, aquelas que acontece por chaves criptografadas ou biometria, em que a segurança chega a um nível médio. E a assinatura qualificada, que é aquela feita pelo certificado digital, né, através da ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, e que ela tem uma segurança maior, porque inclusive ela vai poder ser validada. A gente tem o validador do governo federal, né, que é pela plataforma do ITI. Então, esse foi o ponto que foi levantado pela justiça quando do julgamento dessa questão. Então, olha que interessante. Um e-mail programado para envio após a morte da remetente não é válido como testamento particular, pois a assinatura é um requisito essencial e inafastável, não podendo ser substituída por uma mensagem eletrônica comum sem assinatura digital. Então, a mulher, né, esse processo correu em segredo de justiça, é o RESP 2.115/909 de São Paulo, e a remetente tirou a própria vida, mas o seu amigo próximo recebeu o e-mail 2 dias depois com o suposto testamento digitado. E ele, então, pediu a abertura, o registro, o cumprimento desse testamento, em que sua amiga manifestava o desejo de deixar-lhe as suas aplicações financeiras e parte outra dos recursos para uma entidade de caridade. Então, embora a jurisprudência flexibilize algumas regras em relação ao testamento particular, essa questão da assinatura ficou expressamente identificada, né? De que a ausência de assinatura impede
a verificação da autoria e da autenticidade daquele instrumento de forma absoluta. E foi muito interessante que no voto o ministro relator coloca que o problema não é o uso da tecnologia em si. O problema desse testamento não é ele ter sido feito de forma digital por um e-mail, mas sim a falta de segurança para confirmar a autoria daquele testamento. Então, o ministro relator colocou que o testamento eletrônico é válido se houver uma assinatura digital qualificada ou outro mecanismo que vincule de forma inequívoca o conteúdo daquele testamento, né? O conteúdo é a intenção e a manifestação de vontade do testador. Então, a gente, indo para a parte final dessa história de cartório, a gente lembra que hoje no Brasil a gente tem a Central Eletrônica de Testamentos, RCTO, que é o Registro Central de Testamentos Online do Brasil, que é um sistema unificado e regulamentado pelo Colégio Notarial, que vai fazer toda a administração desse sistema eletrônico, e é uma plataforma que está vinculada à Censec, que é a Central Eletrônica Notarial dos Serviços Compartilhados. Lá existe um ícone que chama Busca Testamento. Então, qualquer pessoa pode fazer o requerimento de uma certidão, vai fazer o pagamento do valor especificado lá na central e vai ter acesso se aquela pessoa falecida deixou ou não algum testamento. É importante a gente ressaltar que a pessoa não tem acesso ao conteúdo do testamento, mas sim se existe ou não um testamento em relação àquela pessoa falecida. E isso é muito relevante antes de se interpor o inventário, seja o inventário judicial, seja o inventário extrajudicial, né? E lembrando que se a pessoa tiver interesse, se a pessoa que ainda viva deixou testamento, aí é só o próprio testador que vai poder fazer esse requerimento, ou eventualmente por ordem judicial. Aí é uma situação específica outra. Então, para a gente fechar essa história de cartório de número 7, a gente diz que um e-mail programado para envio após a morte da remetente não é válido como testamento particular se ele não tiver uma assinatura digital qualificada. Então, essa foi a história de cartório de número 7. Se você quiser ter acesso às outras, basta acessar o nosso canal do YouTube, cartório.oficial, e acompanhar as lives todos os domingos às 20 horas, que trazemos temas de histórias reais de cartório, histórias que são advindas da jurisprudência e também de questões de concurso. Se você curtiu, compartilhe, porque, como sempre dizemos, informação compartilhada é conhecimento multiplicado. Até a próxima.